Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 27. Muitos judeus tinham ido ter com Marta e Maria para lhes dar os pêsames pela morte de seu irmão. Marta, pois, logo que ouviu que vinha Jesus, saiu-lhe ao encontro. E Maria ficou em casa sentada. Marta disse então a Jesus: Senhor, se tu estivesses cá, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, agora que tudo o que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Jesus disse-lhe: Teu irmão há de ressuscitar. Marta disse-lhe: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Crês isto? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quero começar aqui para que a gente possa adentrar na primeira pergunta do Lectio Divino. O que o texto diz? O Diário Bíblico diz assim, que no Evangelho encontramos a cena de Lázaro morto há 4 dias. Amigo de Jesus e irmã de Marta e Maria, Jesus diz a Marta: Eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem são aqueles que creem em Jesus? São os seus amigos. A fé é uma relação de intimidade, de amizade. Esse é o desejo de Deus, que nós nos tornemos seus amigos, que confiemos em seu amor, independente da situação que estivermos enfrentando, que tenhamos fé nele. Então, irmãos, acabei de ler um direcionamento aqui junto com a igreja, do entendimento do que o texto diz. Agora, o que o texto diz para mim, para o meu coração? Eu coloquei aqui que a fé é uma relação de intimidade. É aquela relação que nós temos com Deus no dia a dia. Quando você vai fazer algo de errado, você fala assim: não está certo. Ou você fez, você fala assim: eu tenho que pedir perdão porque Jesus não fazeria isso. Ou, eu vou ao confessionário, eu vivo os sacramentos. Esse relacionamento com Jesus todo momento da minha vida, com a igreja de Cristo, com o caminhar, sem ficar cuidando da vida do irmão, cuidando da nossa, cuidando dos ensinamentos, cuidando da minha vida. Porque cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus problemas. E quando você começa a cuidar da vida do irmão, você deixa de ter a tua intimidade com Jesus. O que é ter intimidade com o Senhor? É eu cuidar de mim, da minha vida, do meu erro, da minha falha, do meu agir, do meu falar, do meu proceder. E isso é uma relação de intimidade com Jesus. Por quê? Eu não vou deixar de ir na igreja de Cristo, a igreja católica, apostólica, romana, por causa do fulano que está agindo de uma forma, ciclano está agindo de outra forma. Não, eu vou ser obediente à palavra de Deus, ao que a igreja ensina, aos sacramentos. É um relacionamento de intimidade. Convidar Jesus a fazer parte da sua vida. Marta e Maria tinham intimidade. Ele vivia, Jesus caminhava com eles, ia lá na casa. Então, assim, essa convivência do relacionamento com Jesus, independente das situações que estamos enfrentando, eu confio em Jesus. Aí, diante dessa intimidade, eu vou ter problemas? Irmãos, uma vez eu escutei assim: nós só vamos deixar de ter problema quando nós descansarmos lá no túmulo. Então, aqui o problema neste mundo vai ter sempre. Mas a pessoa que tem essa intimidade com Jesus, você vai conseguir mostrar para o seu problema o tamanho do seu Deus. E aí o seu problema se torna pequenino. Então, o que o texto diz para mim? Que eu devo ter uma intimidade maior ainda com Jesus. E que eu devo confiar nele, apresentando os meus problemas para Jesus, que ele vai resolver o meu problema. Ou ele vai dizer: filho, deixa esse passar. Ou ele vai dizer: filho, eu já coloquei a mão sobre essa situação. Coloca a mão no teu coração agora, a terceira perguntinha do Lectio Divino. O que me leva a dizer a Deus? Agora chegou a hora, meu irmão, de nós, diante desse relacionamento com Jesus, você colocar para ele
Qual é a tua situação que você tem vivido? Qual a situação que o teu coração tem enfrentado? É um problema familiar? É uma situação com o teu irmão, com a tua irmã, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos? É uma situação que, se você fala assim, olhando aos olhos humanos, é difícil de resolver. É isso que aconteceu ali com Marta e Maria. Ali era uma situação de morte, mas Jesus nos apresenta que a morte não existe para quem crê em Jesus. Você pode descansar aqui no pó da terra, mas você vai ter a vida eterna. É uma das situações que ele nos apresenta, que diante da morte não existe a morte para o cristão, existe a vida eterna. Então quem morre vai viver a vida eterna, quem está em Cristo vai continuar em Cristo, junto com Cristo. Mas diante da tua situação, qual é a tua situação paralela com essa? Uma situação que você pode estar vivendo, meu irmão, como eu posso estar vivendo. É uma situação familiar, é uma situação financeira. Qual é a tua situação? Apresenta para o Senhor, levanta a tua mão dentro da sua casa, no seu trabalho. O Senhor já me mostra um comércio que você está desesperado, falando o que eu vou fazer com as minhas contas, com as minhas dívidas. Simplesmente fala: Senhor, eu quero ser uma pessoa sempre honesta, digna do meu sustento, e não está fácil. Fala isso para Jesus com toda sinceridade, abrindo o teu coração, falando: Senhor, está aqui a minha situação. Eu quero, Senhor Jesus, diante de Ti apresentar também a minha situação familiar, meus filhos, todos os sonhos deles, a realidade deles. Eu sei que eles têm enfrentado muitas realidades difíceis, eu sei que eles têm enfrentado muitas situações do mundo, mas eu quero Te pedir, Jesus, cuida dos meus filhos, livre eles de todo o mal, liberta eles de todo o pecado, liberta eles de toda opressão maligna. É uma preocupação que eu tenho muito hoje, Jesus, com meus filhos. Mas eu creio, que eu confio em Ti, que tudo a Teu tempo, mas eu coloco diante de Ti a vida deles. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos meus filhos. E ao mesmo tempo, Jesus, fortaleça a minha fé. Dá-me intimidade contigo, Senhor. Vai levantando a tua voz, querido irmão, diante da oração da língua dos anjos, que é os sons que somente você e Deus vai estar conversando neste diálogo. Professa a sua fé em Jesus. Diga: eu te amo, Jesus, mas me ajuda diante dessa situação. Pessoas com enfermidades, vai colocando a tua enfermidade para Jesus. Vai colocando, os médicos disseram que está difícil, Jesus, mas eu confio na tua mão, a tua mão, Senhor, que vai curar esta minha enfermidade. Situações do coração. Você que vai fazer uma cirurgia do coração está com medo. Você que vai fazer essa cirurgia, fala: Senhor, eu entrego essa cirurgia às mãos dos médicos, em tuas mãos, meu Senhor. E eu confio, Senhor, que o Senhor fazerá o que é para ser feito junto com esses médicos. Sim, Senhor, que eu esteja preparado para tudo que vier na minha vida. Que eu creio que eu tenho a vida eterna. Isso me basta. Fala isso para Jesus. Isto me basta, Senhor. A vida eterna. Eu te convido, irmão, a fazer. Uma vez, esses dias eu vi o padre reclamando isso, que as pessoas só vão até lá. Me veio agora, tá? Que as pessoas só vão lá pedir a unção dos enfermos quando pensam que a pessoa está por morrer, né? Mas é importante, é unção de cura. Então, creia, vai lá, pede: Padre, eu quero fazer a unção dos enfermos. Né? E creia que ali vai ter a tua cura. Tá bom, meu irmão? E acredite, fala assim: Senhor, eu não vou precisar nem fazer mais essa cirurgia. A tua fé é um relacionamento, intimidade. É você falar para Jesus a tua situação e deixar nas mãos dele. É isso que é o último olhar que eu tenho da palavra hoje. A fé é você falar a tua situação para Deus e deixar nas mãos dele. Amém, irmão? Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus ilumine o seu agir, o seu falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como a gente faz todos os dias, a gente reza depois, para não ficar longo o vídeo, a live, um Pai Nosso, 3 Ave Maria, já em agradecimento pelo que a palavra tocou no meu coração e para que eu possa refletir ela de hoje durante o dia. Um grande abraço. Pai nosso que estais no céu, santificado